Então, essa é uma aula para o curso preparatório para os institutos federais, né? Então, a gente vai estar iniciando agora e a intenção é fazer a revisão de provas, tá? Aí, pessoal, ó, vamos retomar, então? O que nós temos agora, ó? Nós temos aí a seguinte situação. A questão 11 dessa prova aqui, ó. A questão 11 dessa prova, ó. Ele está falando assim, considerando x e y são dois números reais qualquer, analise as expressões a seguir. Né? Então, olha lá, ó, olha a primeira proposição. Vocês acham que está certo isso daí? Dá uma olhadinha aí, gente. O que vocês acham disso aí? Essa proposição 1 aí, ela está fazendo sentido? Vocês acham que faz, gente? Olha lá. Tem muitas letras. Hã? Parece muito difícil. Olha lá, ó. Ele tem assim, ó, x menos y elevado ao quê? Ao quadrado, ó. Olha lá. Vou colocar em maiúsculo esse x. Olha lá. Essa proposição aí tá certa, Lohane? Ó, se a gente for desenvolver esse produto notável aí, moçadinha, qual é o nome desse produto notável? Olha lá, ó, é o quadrado do primeiro, o nome dele, ó, é o quadrado da diferença de dois termos, ó. Como é que a gente desenvolve? É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro. Quem é o primeiro termo? É o x. Quem é o segundo termo? É o y. Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ó. Quem é o segundo termo? Olha lá. Desenvolvemos, ó. Duas vezes x vezes y. Olha lá. Isso aqui vai ser igual a quem? X ao quadrado menos duas vezes x. Duas vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo, ó. Olha lá. É exatamente isso aí, ó. Então, a primeira proposição, o que está acontecendo com ela? Ela está equivocada, ó. Ela está equivocada, concorda? Dá uma olhada na segunda proposição, moçada. Olha lá, ó. A segunda proposição, ó. A segunda proposição, ela está correta, ó. Tá vendo? Porque lá é o quadrado da diferença de dois termos. Então, vai ser o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É o que acabamos de desenvolver aqui, ó. Tá vendo? Quem é o primeiro termo? É o x. Quem é o segundo termo? É o y. Então, professor, de novo a regrinha, ó. O quadrado do primeiro termo, então, x elevado ao quadrado, menos
duas vezes o primeiro pelo segundo, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo, gente? É o y. Ó. Então, essa segunda proposição aqui, ela está certinha. Olha lá, nós podemos marcá-la como certinha. Ó. Essa segunda aqui, ó, está certinha. A primeira não, ó. A primeira não. Agora, olha a terceira. Faz sentido essa terceira, gente? Essa terceira faz sentido? O que vocês acham? Não faz, por quê? Isso que está aqui, essas três primeiras aqui, são iguais, ó. E qual é a solução correta delas? É essa que foi colocada aqui para vocês, ó. Vai ser o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha lá, o quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo? O x. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Quem é o segundo? O y. Ó. Mais quem? O quadrado do segundo termo. Ó. Tá vendo? Então, essa terceira aqui, ó, dessas três que foram propostas aqui, a única que está correta é a letra, é a segunda aqui que está com o ticketzinho, ó. Essa daqui está ok, ó. Essa daqui está ok, ó. Vamos ver essa de baixo aqui, ó. Essa aqui ele escreveu o seguinte, ó. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Ó, e na verdade, gente, isso aqui é o quê? É o quadrado da soma de dois termos, ó. Olha lá. É o quadrado da soma de dois termos, ó. Vai ser igual a quem, ó? O quadrado do primeiro. Olha lá. Mais duas vezes o primeiro termo, o primeiro é x, o segundo é y. Ó. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quem? O quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo aqui, ó? É o y. Ó. Tá vendo? Essa é a proposição correta, ó. Aqui, ó, que é exatamente isso que ele mostrou. Essa aqui tá errada, ó, porque tá faltando esse termo aqui, ó. Tá faltando essa parcela, estão vendo? O 2 vezes x vezes y. Ó. Então, olha, dessas proposições todas, quem é que está correto? A segunda proposição e a quinta proposição. A segunda e a quinta, ó. A segunda e a quinta. Vamos dar uma olhada lá, então? Quem é a letra que nós iremos marcar? Hein, moçadinha? Qual é a letra que vocês marcariam? D. A letra D. A segunda e a quinta, Isabela, estão corretas, ó. Estão vendo? Ô, gente, tinha quantos estudantes na aula anterior, hein? Ou eram... Uns 14 e 16. Ai, pai, será por que não estão aqui? Quantos nós temos aqui? Eita. Deixa eu ver. Ó, tá no grupo 2.
Está no grupo 2. Ó, e no grupo 1 também, tudo certinho. Que pena que diminuiu muito. Olha só, ficou entendido aqui, gente? Esse é um exercício que envolve produto notável, ó. É conteúdo do 8º ano, né? Ah lá, envolveu 2 tipos de produto notável: o quadrado da diferença de 2 termos e o quadrado da soma de 2 termos, ó. Tá vendo? Dessas proposições, a única correta é esse aqui. E aqui de baixo, do quadrado da diferença, do quadrado da soma, a única correta é a última. Então, ó, letra D, uma questão bem fácil aí, gente. Caiu aí no Instituto Federal, viu? Olha aí, como que tá aí o restante, ó? Ah, não, agora já tá, parece que tem um número maior aí já. Beleza. Dá uma olhada nessa questão, gente. Quem lê para a gente o enunciado? Quem lê o enunciado para a gente? Calcule a altura da Torre Eiffel, considerando as informações abaixo. Maravilha. Olha lá. Vocês conseguem calcular, gente, a altura dessa torre, considerando essas informações aí? Dá uma olhadinha, vê o que vocês acham. Conseguiriam calcular a altura dessa torre, gente? Considerando essas informações? Alguém dá alguma sugestão? O pessoal do Jardim das Oliveiras, alguém dá alguma sugestão? Eu acho que sim, professor. Sim, diga aí, Vitor. Eu acho que pode sim. Oi? Eu acho que dá para calcular. Dá para calcular? Diga aí seu raciocínio, campeão. Vixe, isso aí 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 apertou? dificulta. Vamos lá, que eu vou ajudar vocês. Ó, vocês observaram que ele colocou um triângulo aqui, ó. Ó. E o que que ele fez? O que que ele fez, ó? Ele colocou um ângulo aqui de quanto, gente? 45 graus. 45 graus, ó. Vou desenhar aqui, ó, representar o ângulo aqui, ó. 45 graus é esse ângulo aqui. Ok? Olha o que que acontece. Olha o que que acontece. Se aquele ângulo ali vale 45, moçada, quanto que vale o ângulo que está lá do outro lado? 45 também. 45 também. Por quê, Vitor? Por quê, campeão? Diga aí. Porque os lados são iguais? Opa, ó. Você concorda que esse ângulo aqui vale 90 graus? Ó?
Sim, Esses dois catetos aqui, ó, é um triângulo retângulo, concorda? Então, ele tem dois catetos, ó, que um está perpendicular ao outro. Se um está perpendicular ao outro, indica que esse cara aqui vale quanto? 90 graus. 90 graus. Vitor, quanto que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? Tem que dar 90 graus. Opa! A soma dos ângulos internos de um triângulo. Quanto que tem que 180? dar? 180. Tem que dar 180 graus, você concorda? Sim, Ó, vai ser 45 aqui. Olha lá, 45 aqui e 90 aqui. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Vai ficar 45 mais 90 mais 45, ó. Quanto que dá isso? 180 graus, ó. Beleza? beleza. Agora, olha o que está acontecendo, ó. Quando a gente tem, gente, um triângulo, ó, isósceles, o que que acontece? O que que acontece num triângulo isósceles? Eu vou fazer um desenho aqui só para a gente praticar um pouquinho aquilo que nós já treinamos em aulas passadas, ó. Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo, vamos considerá-lo um triângulo isósceles. O que que é triângulo isósceles mesmo, gente? Vocês lembram? Que tem todos os lados iguais? O que tem todos os lados iguais, a gente chama ele de quê, Vitor? Lembra que era o equilátero? O equi queria dizer igual. Então, se eu tenho um triângulo assim, ó, eu tenho um triângulo assim, ó. Olha aqui, ó. Você concorda que esse triângulo de cima é diferente do triângulo de baixo? Sim, Olha lá, ó. Porque esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. O desenho do professor pode não ter ficado perfeito, mas está mais ou menos igual. Vocês concordam? sim. Tá vendo? Olha lá, Davi. Ó, o que que acontece, campeão? Ó, quando ele tem três lados iguais, gente, acontece uma outra coisa muito importante. Ele vai ter também, moçadinha, presta bem atenção aqui, ó, três ângulos iguais, ó. Três ângulos iguais, ó. Agora aqui, ó, nós temos esse lado igual a esse. Vocês concordam que a base do triângulo aqui é menor? Que ela é diferente? Sim. Então, essa Sim. base aqui, ó, eu vou dar dois traços aqui para dizer que ela é diferente, ó. Aqui tem um traço, ó. Aqui tem um traço, ó. Então, ó, esse igual a esse, igual aqui, ó, um traço para cada um, todo mundo igual. Agora, aqui não, ó, esse lado é igual a esse. E esse lado aqui, ó, é o diferente. Todos entenderam até aí? Sim. Beleza, beleza? Ah, que maravilha, gente, ó, já estamos aí com 13. Eu acho que voltou a turma inteira, não voltou? Vamos firmar direitinho, tá, gente, a nossa presença aqui, que a gente está a 1 mês da prova, seria fundamental, assim, vocês cuidarem, convida os amiguinhos aí, tá? Ó, voltando, se esse lado é igual a esse lado, esse ângulo, moçada, é igual a esse ângulo, ó. Agora, o professor, quer dizer que esse ângulo aqui ele é diferente? Esse ângulo aqui é diferente, ó. Esse é diferente. Deixa eu colocar aquilo ali do mesmo tamanhozinho para não confundir a cabeça de ninguém. Vou tentar colocar, tá? Olha lá. Esse ângulo é igual a esse, ó. Tá vendo?
que é diferente desse. Por quê? Aqui a gente tem ó, um lado que é o menor, oposto ao lado, olha lá, oposto. Lá do outro lado, ó, você tem um ângulo. É o menor ângulo. Ó. O menor ângulo está oposto ao menor lado. Esse ângulo aqui é um ângulo maiorzinho. Por quê? Esse lado aqui, ó, ele é maior que a base. E quando você compara esse ângulo aqui com aquele ali, ó, você vai perceber que ele é maior também do que aquele, ó. Estão vendo? Eu vou usar a borracha aqui que fica mais fácil para apontar. Ó, esse ângulo e esse, os dois são maiores do que aquele ali, ó. Por quê, professor? Claro, ó, esse lado não é o menor lado. Oposto, lá do outro lado, ó, oposto ao menor lado, a gente tem o quê? O menor ângulo. Oposto ao menor lado, a gente tem o menor ângulo. Esse é maior um pouquinho, porque esse lado aqui, ó, oposto a ele, você tem um ângulo um pouquinho maior, porque esse lado é maior do que a base, ó, maior do que esse. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse ângulo que está oposto aqui, ó, a esse lado, ó, que é esse ângulo do lado de cá, está do outro lado, oposto, ó. Ele também é o quê? É maior do que esse aqui, mas é igual ao outro. Claro, os dois lados são iguais, ó. Vão ter o quê? Dois ângulos iguais. Ah, professor, então agora vamos evoluir o raciocínio. Olha aqui, ó. Se nós desenharmos aqui um triângulo retângulo, ó, e dissermos o seguinte, olha aqui, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui vale 45 graus, ó. Se nós dissermos isso, ó, esse ângulo aqui tem 45 graus. Olha, se ele é um triângulo retângulo, vocês concordam que esse aqui tem 90? Sim. Quanto que Sim. vai ter esse, Davi? 45. Vai ter 45. Concorda, Vitor? Ô, Sim. professor, agora, segundo o que você acabou de falar ali atrás, ó, se eu tenho dois ângulos iguais, o que vai acontecer também, gente? O que vai acontecer também? Hã? Se nós temos dois ângulos iguais, o que vai acontecer também? Nossa, 14 estudantes, que bênção. Seja bem-vindo, Isaías. Olha aqui, ó. Se nós temos dois ângulos iguais, nós vamos ter o que também, gente? Alguém lembra? Se nós tivermos dois ângulos iguais num triângulo, ó, o que a gente vai ter também? Isso implica em quê? Em nós termos, moçadinha, dois lados iguais. Ó, ô professor, quer dizer que esse lado, ó, que eu estou colocando dois traços, ó, é igual a esse lado que eu estou colocando dois traços? É. Olha aqui, ó, oposto ao ângulo de 45, eu tenho esse lado. Oposto agora a esse ângulo, vamos trocar para a borrachinha aqui. Está vendo que aqui tem um ângulo de 45? Oposto a ele, ó, tem um lado, ó, que vale um tanto. A gente sabe quanto é? Não, mas não tem problema, não precisa saber agora. Aí, ó, aqui a gente tem um ângulo de 45. Oposto a ele, a gente tem esse lado. O que a gente pode falar desses dois lados? Se os ângulos opostos a ele são iguais, esses dois lados aqui são iguais. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a altura da Torre Eiffel, moçada? Olha nessa figura aqui. Eu vou apagar tudo que eu tinha escrito na figura para não complicar a vida de vocês, ela ficar bem limpinha. Ó. Olha lá. Qual que é a altura da Torre Eiffel? Bora, Vitor!
Isaías, Davi, Isabelle, vamos lá, galerinha. Antônio, Júlia, Pedrão. O pessoal do jardim, quem dá uma sugestão? Olha na figura aí, galerinha, tá na cara. Não? Quer que o prof ajude? Yasmin, 324? 324. 324. Quem respondeu? 324. Por quê, professor? Olha aqui, gente, ele não falou que esse ângulo vale 45? Vou pegar a borracha. Quando eu uso a borracha, fica melhor para vocês verem aí? Quando eu estou apontando aqui na tela? Sim. Tá. Aqui, ó. Esse ângulo não vale 45? Sim, Esse ângulo aqui não vale 45? sim, professor. Se ele vale 45, esse aqui é um ângulo reto, moçada, porque esse lado é perpendicular a esse aqui vai valer 90. Quanto que vai valer esse aqui? 45. 45. Se nós tivermos num triângulo dois ângulos iguais, implica em quê, gente? Se a gente tem dois ângulos iguais, o que que a gente vai ter também igual? O tamanho? Dois lados iguais, dois tamanhos iguais aqui, ó. Ele falou que esse tamanho aqui, ó, vale 324. Então, aqui, ó, esse aqui também vai valer quanto? 324. 324. 324. E ele não é exatamente a altura da Torre Eiffel aqui, moçada? Sim, professor. Entenderam aí como é que a banda toca? Ah lá, ele pegou um triângulo, deu dois lados, só que ele fez um desenho aqui, ó, colocou um capeto perpendicular ao outro, portanto, esse ângulo é 90. Se ele falou que aqui é 45, esse aqui só pode ser 45. Por quê? A soma dos ângulos internos, ó, tem que dar 180 graus. 45 com mais 90, 135. 135 com 45, 180. Beleza, beleza? Se a gente tem aqui dois lados iguais, ó, desculpa, se a gente tem dois ângulos iguais, ó, obrigatoriamente nós vamos ter que ter dois lados iguais. Esse lado tem que ser o quê? Igual, ó, a esse lado, ó. Se esse lado mede 324, esse aqui só pode medir também quanto? 324. Olha lá. Entendido? Sim. Entendido, moçada? Sim, professor. Sim, professor. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui agora, só para a gente explorar isso um pouquinho mais, para ficar claro na cabeça de vocês. Aí vocês vão entender, falar, professor, agora sim, agora está caindo a ficha. Quanto mais a gente capricha aqui, gente, melhor vocês entram lá no Instituto Federal. E quanto melhor vocês entrarem, mais chance de vocês terem êxito. Eu vou desenhar agora os ângulos e vou fazer uma perguntinha para vocês. Olha esse ângulo aqui, gente. Olha esse ângulo aqui, ó. E olha esse ângulo aqui, ó. Quem é o maior deles? Quem é o maior ângulo?
Dá uma olhada aí. O que vocês acham? O cateto oposto ao da hipotenusa? Nesse caso aqui, campeão, nós não temos uma hipotenusa. Por quê? Porque esse triângulo ele não é retângulo. Ó. Se a gente fosse classificar esse triângulo quanto aos ângulos, ele seria um triângulo o quê, hein, moçada? Hã? Você concorda que seria um triângulo obtusângulo? Por quê, professor? Ele tem um ângulo obtuso aqui. O que é ângulo obtuso mesmo, gente? O que é ângulo obtuso, vocês lembram? Anota, galerinha. É um ângulo maior que quanto, hein, gente? Maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Ó. Ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Deixa eu puxar aqui, ó, para ficar bom para vocês. Olha lá. É um ângulo maior do que 90 graus. Ó. Isso é um ângulo obtuso. Ah, o triângulo tem um ângulo obtuso? Tem. Como é que é o nome desse triângulo? Como que a gente classifica ele quanto ao ângulo? Obtusângulo. Ah, o triângulo, professor, tem um ângulo reto. Como que a gente classifica ele quanto aos ângulos? Retângulo. Ah, professor, esse triângulo aqui, eu estou vendo, ele tem 3 ângulos agudos. O que é ângulo agudo, Isabelle? Guilherme, ajuda ela. Ângulo menor que 90 graus. Parabéns, é um ângulo menor que 90 graus. Aqui, ó, os 3 ângulos são menores do que 90 graus. Como que a gente classifica esse triângulo aí quanto aos ângulos? Acutângulo, ele só tem ângulo agudo. Esse aqui tem um ângulo obtuso, obtusângulo. Esse aqui tem um ângulo reto, então ele vai ser o qual, gente? Retângulo, ó. E quanto aos lados? Vamos lá revisar rapidinho. Quanto aos lados, esse triângulo aqui é o qual, hein, gente? Vamos classificá-lo quanto aos lados. Além dele ser acutângulo, quanto aos lados, ele é o quê? Bora, galerinha. Equilátero, ó. 3 lados iguais, ó. Ó. E esse aqui, gente, que tem 2 lados iguais, ó. Como é o nome dele? Como que a gente classifica ele agora? Não quanto aos ângulos, e sim quanto aos lados. Como é que a gente classifica? Não lembro, professor. Isósceles, ó. Estamos classificando ele quanto aos lados. Se nós fôssemos classificar esse triângulo aqui, eu vou apontar com a borracha para ficar melhor para vocês verem, ó. Se nós fôssemos classificar esse triângulo quanto aos ângulos, gente, como seria a classificação dele? Que tipo de ângulo ele tem, moçada? Dá uma olhada aqui, ó. Esse ângulo é maior, igual ou menor que 90? Menor que 90. Esse aqui é maior ou igual ou menor que 90? Menor que 90. E esse aqui? Também, professor. Menor que 90. Se você tem um triângulo com 3 ângulos agudos, ou seja, menor que 90, como que a gente chama ele quanto aos ângulos, galerinha? Acutângulo? Aí, maravilha, maravilha. Só tem ângulo agudo. Olha lá. Aí a gente classificou o triângulo de 2 formas, presta atenção. Quanto aos lados, aqui, ó, se ele tiver 3 lados iguais, equilátero, equi quer dizer igual. Látero é lado, ó, 3 lados iguais, ó.
Se ele tiver dois lados iguais, se a gente for classificar quanto aos lados, ele vai ser o quê? Isósceles. Ah, professor, quer dizer que um triângulo equilátero, ó, ele pode ser acutângulo, e um triângulo isósceles também pode ser acutângulo? Claro que sim. É só você olhar os ângulos, ó. Tem 3 ângulos menor que 90. Aí, na classificação quanto aos ângulos, eles vão ter a mesma classificação. E quanto aos lados? Quanto aos lados, nada a ver. Um é equilátero e o outro é isósceles, ó. Classifique esse triângulo aqui para mim, moçada. Vou pegar a borrachinha para apontar, ó. Esse triângulo. Classifica ele quanto aos lados. Bora, galerinha. Quanto aos lados, esse triângulo aí é o quê? Ei, moçadinha, vamos lá. Bora, Triângulo. Vitor. Isso é quanto aos ângulos, campeão. Ele é retângulo, ó. Você está classificando quanto aos ângulos. E quanto aos lados? Não sei, professor. Aqui, gente, ó. Ele não tem dois ângulos iguais? Olha para ele, ó. Se ele tem dois ângulos iguais, o que que ele vai ter também igual, gente? Se ele tem dois ângulos iguais, o que que ele vai ter também que é igual? Concorda? Ó, repetindo tudo, gente. Ó, se ele tem dois ângulos iguais, ele vai ter dois lados iguais. Ó. Quando a gente tem um triângulo que a gente tem dois lados iguais, a gente classifica ele de que forma quanto aos lados? Hã? Se ele tem dois lados iguais, gente, se ele tivesse os três, a gente ia classificar ele de que forma? Se fosse os três, seria equilátero. Ó. Como são dois lados iguais, ele tem dois ângulos iguais, ele vai ter dois lados iguais. Como tem dois lados iguais, moçadinha, é isósceles. Ó. É o mesmo caso desse aqui. Ó. Esse lado não é igual a esse? Vamos classificar ele quanto aos lados, isósceles. Olha aqui, ó. Esse lado igual a esse. Tá vendo? Então, de novo, isósceles. Ó. Concorda? Agora, quanto ao ângulo, gente, quanto aos ângulos, como é que a gente classifica esse triângulo? Agora sim é triângulo retângulo. Agora sim é triângulo retângulo. Ah, professor, então eu entendi. Quando o senhor pergunta quanto aos ângulos, ele pode ser o quê? Acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Ó, tudo termina em ângulo, gente, ó. Vamos classificá-lo quanto aos ângulos. Tem três formas. Quais são, prof? Ó, acutângulo, quando ele só tem ângulo agudo. Retângulo, quando ele tem pelo menos um ângulo reto. É a única forma, né? Senão não seria um triângulo. E obtusângulo, aqui, ó, quando ele tem um ângulo obtuso. O que é ângulo obtuso mesmo, galerinha? Ângulo maior de 90 graus. Maior que 90 graus, parabéns. Aqui, ó. O ângulo reto seria aqui, ó. Ó, ele é maior que 90, vocês estão vendo ali, ó, vou pegar a borracha de novo. 90 seria até aqui, ó. Ó, mas ele é maior que 90, que ele vai até ali, ó. Ó, ele inteiro vem até aqui, é maior que 90. Então, ele é obtuso. Se olhou para o triângulo, tem um ângulo maior que 90, você vai classificá-lo quanto aos ângulos, ele é o quê? Obtusângulo. Entenderam? Ô, professor, quanto aos lados, ele pode ser o quê? Equilátero, isósceles, e o último é escaleno, ó. Esse triângulo aqui, ó, quanto aos lados, ele é escaleno. Por que escaleno, prof? Tem três lados diferentes, galerinha. Olha aqui, ó. Esse lado é diferente desse. Vou pegar a borrachinha.
Esse lado é o menor lado. Oposto ao menor lado, olha lá, a gente tem o menor ângulo. Ó. Aqui a gente tem agora o maior lado. Oposto ao maior lado, a gente tem quem? O maior ângulo. Ó. E esse lado aqui, ele é um lado intermediário. Ó. Oposto a ele, a gente tem um ângulo que intermediário. Esse ângulo que está aqui, ó, ele é maior do que esse, mas ele é menor do que esse. Por quê? Porque esse tamanho aqui, ó, ele é maior do que a base do triângulo, mas ele é menor do que esse lado aqui, ó. Vocês entenderam isso, moçada? E se você for classificar os triângulos, a gente pode classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, gente, eles podem ser o quê? Repete aí, por favor. Quanto aos lados, como é que a gente pode chamá-los? Vamos quanto aos ângulos, então. Quanto aos ângulos, gente, como é que a gente pode chamar os triângulos? Acutângulo, Acutângulo, parabéns, vamos. retângulo e obtusângulo. Retângulo E obtusângulo. e obtusângulo. Pronto, você classificou ele quanto aos ângulos. Ô, professor, mostra aí na figura um triângulo acutângulo. Ó. Esse aqui é acutângulo, porque só tem ângulo agudo. Ó. Esse aqui é acutângulo. Esse aqui é acutângulo, galerinha? Não, Não. Não. Por que que não? porque tem um ângulo reto. Ele tem um ângulo reto aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, ele é o quê? Um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Parabéns, é isso. Agora, olha para esse aqui, ó. Como é que a gente classifica ele quanto aos ângulos? Aos ângulos é obtusângulo. Obtusângulo. Por que que a gente chama ele de obtusângulo, campeão? Porque tem um lado obtuso. Tem Que é um maior ângulo que o obtuso. Tá? Isso, tem um ângulo obtuso. Beleza? Essa classificação vocês compreenderam? Vamos passar para outra quanto aos lados? Quanto aos ângulos, repetindo, ele pode ser acutângulo, vocês responderam, retângulo ou obtusângulo. Morreu a nota. Vamos para frente. Quanto aos lados, ele pode ser o quê, hein, gente? Escaleno, isósceles e equilátero. Parabéns! Ele pode ser escaleno, isósceles e equilátero. Quando é que ele é equilátero? Quando todos os lados são iguais. Quando todos os lados são iguais. Quando é que ele é isósceles? Quando dois lados são iguais e a base é menor. De repente, no nosso caso aqui, coincidiu a base, tá vendo? O que que acontece? Ó, você respondeu certinho, quando ele tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, o que que também ele tem igual, hein? Se ele tem dois lados iguais... Hã? Dois ângulos iguais? Dois ângulos iguais. Ah, professor, esse lado é igual a esse. Então, esse ângulo que está oposto aqui a esse lado, ó, esse ângulo que está oposto a esse lado, ó, é igual a esse ângulo que está oposto a esse lado, ó. Ó. Ah lá, perceberam? Então, aqui, ó, esse triângulo é isósceles, dois lados iguais. Agora, o último, ó. Como que a gente classifica esse triângulo quanto aos lados? Escaleno. Escaleno. Por quê, campeão? Porque um dos lados é o maior. Porque todos os lados, campeão, é diferente, ó, um do outro, ó. Tem todos os lados diferentes, ó. Esse é o menor lado. Aqui tem um que é maior do que o primeiro, ó. Esse é o primeiro, ó. Tá vendo? Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o lado 1, esse aqui é o lado 2, ó.
Ó. E esse aqui é o lado 3, ó. Olha lá. O menor lado é o 1. O intermediário é maior que 1, mas é menor do que o 3. Ou o 2 é maior do que o 1, ó, e menor do que o 3. E o 3 é o maiorzão. Mas quando você olha para o triângulo, ele tem 3 lados diferentes, ó. Ele é o quê, então, quando você vai classificar, contar os lados? Escaleno. Gravaram, galerinha? Sim. Beleza, beleza? Vamos para frente? Vamos. Ó. O prof pode apagar agora aqui? Ou Pode. vocês querem que eu volto lá para vocês baterem um print screen da tela? Espera aí. Espera aí, deixa eu ver se eu encaixo essa figura ali. Onde que eu desenhei aqui, hein? Não, foi para baixo. Só para vocês baterem um print screen da tela, que fica essa informação aí para vocês. Ah lá, gente, ó. Ô, professor, essa aula você deu de classificação de triângulos, que dia? Nós falamos dela semana passada. Hoje eu repeti, gente, porque a gente tem que ir repetindo para vocês gravarem. Aí, assim, ó, agora vocês dão uma estudadinha para quê? Para isso aí ficar gravado, para a gente não ter que repetir tudo de novo. Beleza? Agora eu posso apagar, moçada? Quem tinha que Pode, dar print screen aí, deu print screen? Sim. Beleza. Eu estou apagando, então, e eu estou agradecendo a vocês aí a dedicação, viu? Parabéns por estarem aí. Eu estou vendo que todos entraram e permanecem aí na aula. Isso é um investimento que vocês estão fazendo em vocês, tá, gente? Quem não fez a inscrição para o Instituto Federal, gente, hoje é um dos últimos dias para ela ser gratuita. E aí vocês precisam daquela declaração lá da escola, de que vocês estão no 9º ano, e também, gente, o CPF, quem já tem o RG, a cópia do CPF do RG, vocês têm que escanear para colocar no documento. Amanhã, na verdade, é o último dia que será gratuita. Depois da manhã já tem uma taxa de R$20. Então, quem ainda não fez, fala para a galerinha, para os coleguinhas de vocês, tá bem? Ô, professor, eu estou muito inseguro para fazer a prova. Qual é o curso menos concorrido? A mecânica. Tá? No período vespertino. É o menos concorrido. Tá? Depois é a mecânica no período matutino. E é o curso onde a gente tem o maior investimento, os melhores laboratórios, viu, gente? Quem lê para a gente o enunciado? Alguém lê para a gente? Para a galerinha, um voluntário para ler para a gente. Lê, Júlia. Olha lá, ó. O Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus e que tem causado muitos problemas para a população em geral. Para reduzir os efeitos, os governos do mundo todo têm disponibilizado vacinas diariamente. É possível acompanhar os índices de vacinação da população. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população vacinável em Santa Catarina é de 6.765.914 pessoas.
Em determinado dia do mês de abril de 2022, foi informado que a população vacinada com a terceira dose, também conhecida como dose de reforço, foi de 2.430.327. Desta forma, a percentagem de vacinados com a terceira dose nesse dia foi de aproximadamente... O que vocês marcariam, galerinha? Dá uma olhada aí. O que vocês marcariam? Quer que dá uma dica? Alguém dá alguma sugestão? Isaías, diga aí, campeão. Olha lá, gente. Olha lá. Vamos arredondar isso aqui em grandes números? Por exemplo, ó, qual que é a população que foi vacinada em Santa Catarina? Quantas pessoas? Vocês concordam que 2 milhões, se a gente arredondar aqui, ó. Ô, professor, mas não dá para arredondar, um tem 430 mil, o outro 700 e poucos mil. Mas se a gente pensar bem, em função das alternativas aqui, ó, se a gente arredondar só para vocês seguirem um raciocínio, ó, nós vamos dividir 2 milhões dividido por quanto? Qual que é a população total arredondada? Digamos que seja 6 milhões, olha lá. Ó. Se a gente dividir 2 milhões por 6 milhões, gente, vai dar quanto, olha lá? Você concorda que a gente pode cortar esse monte de zeros aqui, ó? Ó, 6 zeros aqui, ó. Nós vamos cortar com esses 6 zeros aqui, ó. Sobrou quem? O 2 e o 6, ó. 2 dividido por 6. Você concorda que 2/6 é equivalente à mesma coisa que 1/3, ó? E se você dividir 1 por 3, gente, vai dar quanto? Três. Olha lá, não vai dar 33,33%? Ó, nossa, professor, você arredondou só para as contas ficar fácil? É. Vamos analisar as alternativas? Olha aqui, gente. Vocês acham que a população vacinada é próximo de 2,78%? Vocês acham que essa letra A aqui faz sentido? Não. Não, não. Porque se a gente dividir 2 milhões por 6 milhões, quem é 2 milhões? É a população que ele vacinou, a gente arredondou. Quem é 6 milhões? É a população total do Estado. Ó. Ele quer saber o percentual? Olha lá. Aí a gente arredondou só para a conta ficar fácil, ó. Que se você fosse fazer essa conta de dividir aqui, você concorda que ela não seria uma conta tão fácil de fazer? A gente arredondou e veio aqui, ó. A gente está usando um artifício para facilitar a nossa vida. Vocês acham que a letra B é razoável? Hein, moçada? Sim, professor. Sim, sim, ela é razoável. Por quê? Se fosse 2 milhões dividido por 6 milhões, não dá 33% da população vacinada, moçada? Só que aqui, ó, não é 2 milhões dividido por 6 milhões, porque aqui tem uns 765 mil, ó. Vai dar um valor o quê? Um pouquinho a mais que 33%. Quem aqui é mais que 33%, ó? Esse daqui, ó. Ele deu umas alternativas para a gente, aqui, ó. Olha aqui, sem fazer conta nenhuma, moçada.
Para ser 50% da população, quantas pessoas eles tinham que vacinar? 3 milhões por aí. Isso! Aqui não é 6 milhões, ó. Ó, 6 milhões e 700 e 914. Como é um número par, dá para a gente dividir ele por 2, ó. Se a gente pegar 6 milhões, mas vocês concordam que sem fazer conta nenhuma, vai ser um número maior que 3 milhões? Sim, Olha aqui, ó. Aqui a gente tem 2 milhões e 400, então vai ser um número menor do que quanto? Do que 50% em percentagem. Vocês concordam? sim, Se ele é um número menor do que 50%, essas 3 alternativas aqui, ó, a gente exclui na hora. Porque se a gente pegar, ó, eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho, só para a gente não perder tempo, ó. Só para a gente seguir uma linha de raciocínio. Ô, professor, se eles vacinassem 50% da população, quantas pessoas seriam? 3 milhões 382 mil 957, ó. Seria isso aqui, ó. Isso aqui equivale a quanto? A 50%, ó, da população. Todos concordam? Sim. sim. Aí ele está querendo dizer para a gente que 2 milhões de pessoas vai corresponder a 56%, gente? De jeito nenhum. Para ser 56%, tem que ser um número maior do que 3 milhões 382, ó. Aqui, ó, 64%, mas de jeito nenhum, ó. Por quê? Para ser 64%, a gente tem que ser um número bem maior do que 3 milhões, ó. E ele está perguntando se 2 milhões e 400, qual é o percentual? Vai ser 35%, ó. É um número menor do que 50%. Essas 3 alternativas aqui, ó, são todas elas maiores do que 50%. Estão todas 3 erradas. Estão todas 3 fora, ó. Todas 3. Vocês entenderam, moçada? Sim, professor. Beleza, beleza? Ficou entendido, galerinha? Sim, professor. Vocês querem bater um print screen aí? Se bem que está meio rabiscado, né? Não vai embora, não. Isso aqui corresponde a quanto? A 50%. Ó. Olha lá. Posso apagar, gente? Pode. Pode? Pode, professor. Beleza. Aí vocês vão fazendo as anotações de vocês, tá, gente? Essas coisas que a gente vai falando aí, é muito importante vocês irem anotando. Depois vocês revisem. Questão número 14. Quem lê para a gente? Quem lê para a gente, moçada? Alguém pode ler? Algum voluntário? Olha lá, ó. Uma microempreendedora comprou 100 toalhas de 2 tamanhos diferentes. Ela tem um médio e o grande, ó. 2 tamanhos. Ou a toalha é média ou ela é grande, ó. Para iniciar seu pequeno negócio na área de vendas. Ó, ela investiu R$ 5.480 nesta compra.
Cada toalha de tamanho médio custou R$ 50 e cada toalha de tamanho grande custou R$ 60. Quantas toalhas de tamanho médio e grande, respectivamente, ela comprou? E aí, galerinha? O que vocês acham? Esse probleminha é um probleminha que a gente resolve utilizando o quê, hein, gente? A gente resolve ele utilizando sistemas, ó. Por quê? Nós vamos pegar a toalha média, ó. Mais a toalha grande é igual a quanto, hein, gente? Quanto é a toalha média mais a toalha grande? R$ 50 mais R$ 60. Ó, se você somar as duas, ó, vão dar quantas toalhas? 100 toalhas. Agora, olha aqui. Qual que é o valor da toalha média? R$ 50. 50 M. Qual que é o valor da toalha grande? 60. 60. 60G, ó. Quanto que ele vai pagar pelo conjunto? Por tudo? Quanto que ele vai pagar? Quanto que ela vai investir aí? R$ 5.480. R$ 5.480. O que ela quer saber? O que ela quer saber, gente? Quantas toalhas de tamanho médio e grande, respectivamente, ela comprou? Então, e agora, como que a gente faz? Você concorda que ela pagou R$ 50 na toalha média, R$ 60 na toalha grande, e no total ela gastou R$ 5.480? E que aqui, olha, no total de toalhas, ela comprou entre médias e grandes, somando as duas, não dá 100 toalhas? Concorda com isso aí? Sim. Que beleza, o aluno que tinha caído da internet voltou, ó. Parabéns. Olha aqui, ó. Agora, gente, isso aqui é um sisteminha, ó. Isso é um sisteminha. Tem alguém que está assistindo aula hoje pela primeira vez, moçada? Eu estou no turno de tarde, senhor. Sou da manhã. Ah, você está na turma da tarde, esse é da manhã. Ótimo. Você inverteu hoje, né? Eu acordei muito tarde. Tá joia, filho. Tá ótimo, então. Olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. A gente tem aqui uma variável que é M, ó. A outra variável que é X. Ah, professor, eu lembrei daqueles sistemas que a gente resolve lá na escola, assim, ó, que tem X, que tem Y, que é igual a alguma coisa, ó. Ó, olha lá. No lugar do X aqui, em vez da gente ter X, a gente tem M, ó. Poderia ter chamado de X, professor? Claro que sim. Poderia ter chamado o tamanho G de Y? Claro que sim. Cada um monta da forma que se sentir mais seguro, gente. O importante é você montar certo. Como que a gente resolve esse sistema aqui, gente? Alguém dá alguma sugestão? Eu vou escrever isso aqui com o meu editor de texto para ficar mais bonitinho. Eu vou escrever aqui Não. Onde que eu escrever? Eu vou escrever aqui em cima. Ó, M mais G igual a quanto, moçada? Depois, 50M. Aí eu vou empurrar esse aqui para frente, ó.
mais 60G igual a quanto? Hã? Olha lá, ó. Agora eu vou pegar aqui, porque a gente não consegue fazer com o editor de texto, ó. Vou fazer uma chavinha aqui, ó. Ah, professor, se aqui tem 50M, ó, a gente pode fazer o que aí para resolver isso, gente? Multiplicar essa linha aqui inteira por quanto? Por menos 50, ó. Vamos multiplicar, ó, o pinguinho lá significa multiplicação, ó, por menos 50. Ô, professor, por que que você vai fazer isso? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, então, ó. Vou apagar isso aqui, que nós já montamos, ó. Vocês vão anotando aí, gente. E vou colocar aqui, ó. Depois que a gente multiplicar todos esses aqui, ó, por menos 50, como que vai ficar, prof? Vai ficar assim, ó. Menos 50M. Ah lá. Menos 50 vezes G dá quanto, hein, gente? Ah, não, aqui tem que ser M maiúsculo, para não confundir a cabeça de vocês. Menos 50 vezes G dá quanto? Hã? Concorda que está menos 50G, ó? E quanto que dá 100 vezes menos 50? Vai dar menos 5.000. Vocês concordam? Professor, por que que você está fazendo isso? Olha o que que vai acontecer aqui embaixo, ó. 50M, ó, mais a linha de baixo, a gente vai só repeti-la, ó. 60G é igual a quanto, hein, gente? Agora, vamos colocar uma chavinha aqui, ó. Professor, repete o que foi feito. Vamos repetir, ó. Menos 50 vezes M, menos 50M. Menos 50 vezes G, menos 50G. Menos 50 vezes 100, menos 5.000. O pessoal do Jardim das Oliveiras, cuida aí, a prova do Instituto Federal do Pará, viu, moçada? Cuida direitinho as datas aí para vocês inscreverem direitinho. Ó, entenderam? Aqui a gente pegou esse 50 e multiplicou ele, ó, por todo mundo, ó. Menos 50 vezes M, menos 50M, ó. Menos 50 vezes G, menos 50G, ó. Menos 50 vezes 100, menos 5.000, ó. Professor, por que que você fez isso aí? Porque nós vamos fazer esse sistema pelo método da adição, ó. Quanto que dá, gente? Menos 50 com mais 50. Esse a gente vai cortar, ó. Vai dar 0. Menos 50M com mais 50M dá 0. Menos 50G com mais 60G dá quanto, gente? Dez? 10G, parabéns, filho. 10G, Isabelle, ó. Isa, menos 5.000 com mais 5.480 dá quanto? R$ 9.480? Espera aí, coisa rica.
Ó, você tem menos 5.000 com mais... Eu vou escrever com editor de texto, gente, para ficar mais bonitinho aí, tá? Olha lá. Você tem menos 5.000 com mais 5.480. Quanto que dá essa conta? 10.480. Não, filhotinha, pensa aí. Você tem menos 5.000 com mais 5.480. 480. Dá 480, porque um é negativo, olha lá. Ó. Aí, ó, é como se você tivesse na sua conta corrente R$ 5.480. Caiu um débito, olha lá, um negativo de quanto? De 5.000. Quanto que você ficou na sua conta? 480, ó. Porque aqui a gente está fazendo o método de quem, gente? Da adição, ó. Nós estamos resolvendo um sistema de equações do primeiro grau pelo método da adição. Olha aqui, nós somamos, ó. Menos 50 com mais 50, 0. Menos 50 com mais 60, 10. Menos 5.000 com mais 5.480, 480. Ah lá, ele falou que 10G é igual a quanto? A 480. Vamos isolar o G, ó. Ó. Vai ser igual a quanto, gente? 480 dividido por quanto? Professor, eu vou ter que liberar os meninos do jardim, porque nosso horário já cedeu. Muito obrigado por ter prorrogado aí 5 minutos. Olha lá, ó, cortando 0 com 0 aqui, ó. 48 dividido por 1 dá quanto? 48, ó. 48 dividido por 1 dá 48. Ô, professor, camisa grande tem quantas, então? Ela comprou quantas? 48. Quantas ela comprou de camisa média, gente? 52? 52. Qual letra vocês vão marcar? B. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Vamos ver se é B mesmo? Ele quer saber assim, ó. Quantas toalhas de tamanho médio e grande, respectivamente? Então, primeiro é o médio. Quantas toalhas médias foram? 48? Não, 48 foi a grande, campeão. Ah, verdade, tá bom. Beleza? Então, a toalha média foi 52, ó, a letra B. Porque se você ficar muito afoito aqui, ó, você pode vir aqui e marcar quem? A letra E, ó, que é 48 e 52, a mesma coisa, ó. Só que o quê? A ordem aqui está invertida, ó. Vocês entenderam, galerinha? Beleza, beleza? Julai, Yasmin. Isso aqui é o que, professor? Sistema de equações do primeiro grau. A gente tem 3 jeitos de resolver os principais, por adição, por comparação e por substituição. Nós resolvemos pelo qual método, professor? Pelo método da adição, que normalmente a turma gosta mais, acha mais fácil. Tem gente que gosta muito da substituição. Nós escolhemos aí o da adição para resolver, ó. Aí a gente eliminou aqui, ó, o tamanho M, ó. Sobrou quem? Nós descobrimos quem? O tamanho G. Beleza, beleza? Vocês entenderam, gente? Sim, professor. Beleza, campeão? Isso aí, gente, ó, equações, sistema de equações do primeiro grau, 7º ano, moçadinha. Professor, e qual é a novidade que tem aí? Não tem nenhuma. Se vocês pegarem o livro de matemática do 7º ano, vai ter exercício dessa natureza lá. Então, gente, esse cursinho aqui, ele ajuda muito vocês nesse aspecto, porque permite a gente revisar um monte de coisa. Percebe? E aí vocês vão para o 2º grau, independente do local que vocês forem. Vocês vão muito mais fortes, gente.
Vocês vão ter que estudar física, química, estudar um monte de matéria lá no segundo grau, que é mais apertado. Vocês vão entrar, assim, mais capazes. Invistam em vocês. Tá bem, galerinha? Beleza, beleza? Então, tá joia, gente. Fiquem com Deus. Até sábado, se Deus quiser, tá? Aí apareçam lá na aula sábado. No sábado, a gente faz a aula, a turma da manhã junto com a turma da tarde. Todo mundo junto.